Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que tenham um belo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, quarta-feira, 10 de maio, a lição 7, ela tem como título Evangelho, Juízo e Criação. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 3, versículos 9, Colossenses 1, versículos 13 a 17, e Apocalipse 4, versículos 11, e Romanos, capítulo 5, versículos 17 a 19. E aqui nós vemos que esses textos nos ensinam que Jesus, ele é Criador e Redentor. Porque quando nós observamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26, ali diz: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Vejam, né? Quando diz lá façamos, quer dizer que existe mais do que uma pessoa. Está naquele momento da criação o Pai, o Deus Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. E nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, nós temos assim vários livros que nos mostram e que apontam que Jesus, ele é o Criador e também o Redentor. Ou seja, ele esteve na criação e morreu na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, em Efésios 3:9, nos diz que Deus foi quem criou todas as coisas pelo seu poder. E já Colossenses, né, no capítulo 1, versículos 13 a 17, Paulo fala que Jesus nos libertou do império das trevas, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, e que esse primogênito, através dele, todas as coisas foram criadas. Ou seja, através de Jesus, todas as coisas foram criadas, sejam no céu, sobre a terra, tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus. E que ele, Jesus, já existiu antes de todas as coisas. Ele já existia. A imagem do Deus invisível, por sua humildade e também pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, esse amor que ele nos redimiu. E já Apocalipse 4:11 nos diz que Deus criou todas as coisas por causa da sua vontade e vieram a existir. Então, o Deus que criou todas as coisas por meio de Jesus, né? Ele que estava também na criação, ele também morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aí a grande importância de nós vermos assim esse grande amor de Deus para com a humanidade, onde ele tem buscado salvar as pessoas. E ele, Deus, morreu na cruz por nós. E a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, que de capítulo 14, versículos 6 e 7, nos fala que alguns pontos assim importantes para nós observarmos como o evangelho eterno, ou a hora do juízo e a adoração ao Criador, são tremendamente importantes para nós entendermos a mensagem da salvação. O que nós podemos ver é que cada palavra dessas está ligada uma com a outra, como o caso do Evangelho Eterno, que nos leva à salvação. Que o Evangelho é uma preparação para o juízo, e nos mostrando que em breve nós estaremos diante de um Criador do universo que fará o juízo. E esses conceitos estão intimamente relacionados. E assim, quando nós estivermos diante do Criador de tudo, né? E aquele que morreu na cruz do Calvário, quando nós estivermos diante do seu juízo,
Somente o Evangelho nos dará essa esperança de salvação. E ao olharmos para toda a criação pela beleza, pela perfeição, pela precisão que foi criada, podemos ver que existe um ser superior. E a partir daí é que nós temos uma fé, que nós devemos ter uma fé genuína e confiança nesse Deus grandioso que por amor nos criou e por amor morreu na cruz do Calvário. Pelo seu poder tudo foi criado. E o inimigo, conhecedor de tudo isto, conhecedor dessa história toda, tenta levar as pessoas ao engano, com mentiras que abalam a fé de muitos cristãos fracos, porque não se preparam para o grande encontro com o seu Senhor. Deixam de estudar a palavra de Deus e não buscam conhecê-lo em espírito e em verdade, não procuram praticar a sua fé. A mensagem de Deus como Criador e mantenedor do universo, ela é muito importante, ela é central para estabelecer a verdade presente nos dias de hoje. Principalmente com essa teoria mentirosa, da evolução, porque o inimigo, Satanás, ele conhece toda a história, ele já esteve lá no céu, ele sabe que tudo foi criado pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus, que também morreu na cruz do Calvário, que ele, Satanás, estava ali naquele momento. E com isto, ele tenta levar mentiras através da evolução, um engano, um absurdo isso. É que às vezes ela vem acompanhado até de trajes cristãos enganosos. Tudo para levar à perdição as pessoas, com o intuito de destruir todo o fundamento da fé cristã e levar à perdição o maior número de pessoas possíveis. Porque ele, Satanás, sabe que seus dias estão contados. E a nossa condição pecaminosa, essa natureza que nós carregamos desde o pecado no adultério, nos fazem ter uma tendência de sempre pender para o lado errado, para o lado do pecado. Nós somos constantemente bombardeados e tentados a viver segundo os nossos critérios, e interesses, e a nossa única salvaguarda é estar ao lado de Cristo e permanecer com Ele diariamente, porque nenhuma condenação há no que estão em Cristo, que fala lá o apóstolo Paulo. A norma áurea que deve reger a nossa vida é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que fala em Romanos 6:2. E por isso que Deus estabeleceu um povo especial para defender, espalhar a verdade desse grandioso Senhor que se aproxima e está vindo, que é o nosso Criador e nosso mantenedor e também é o nosso Redentor. E o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 3, confirma que Jesus era o verbo divino através do qual Deus criou o universo, e ele nos diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, versículo 3. E por isto, plenamente correto falar que Jesus também é o Criador. E foi o próprio Jesus, aquele que nos criou e veio ao mundo para nos salvar, nos redimir. É o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário. É o mesmo Jesus que está preocupado com a nossa salvação. E por isso que o início foi comentado que a criação e salvação, elas estão assim interligadas. E a ideia de salvação só se faz sentido diante do conceito da criação e não cair na mentira desta evolução. Assim, o conceito louco de evolução cai por terra. Então, a ideia de salvação, de evangelho, ela mostra a salvação que é realmente pelo evangelho, mostra que totalmente esse sentido de evolução está completamente errado. E se todos nós estamos em um processo contínuo de evolução, como alguns cientistas dizem, que quer dizer que não houve queda nenhuma do homem, é assim, nós não precisamos de salvação.
e muito menos de um Salvador. Para que então, se você acredita em evolução, você vai precisar de um Salvador? Como alguns cristãos caem nesse engano? Você vai acreditar nessa teoria da mentira da evolução? Quando a obra de Cristo na criação é questionada, quando nós vemos nesse conceito assim, de evolução do mundo, o papel de Jesus na redenção é também prejudicado. A teoria da evolução desrespeita, né, a crença na morte de Jesus na cruz. E o apóstolo Paulo fala que a entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva está totalmente conectado, ligado à morte de Cristo, que está lá em Romanos 5,7. E que ele nos diz, olha o que ele fala: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem Deus a imensa provisão da graça, que é a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E aqui Paulo fala que pela desobediência de um homem, né, no caso de Adão, veio o pecado que nos condenou à morte. Mas pela obediência de Cristo, a graça e a justiça é que nos conduz para a vida eterna, a salvação. Adão e Jesus possuem uma conexão direta, e a teoria da evolução não aceita esta relação. E não aceita porque Jesus morreu na cruz do Calvário como Salvador e Criador, que vai contra a teoria deles, que ele já existia muito antes do mundo, das coisas existirem. A função de Satanás, através do evolucionismo, sempre foi duvidar da redenção de Cristo, da existência da cruz do Calvário. E por isso que Deus chama a todos a adorarem o Criador. Assim firma a posição de Deus, fortalece contra este erro pregado pela teoria da evolução. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor, porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, manusear melhor as Escrituras. Você não vai cair nesse engano que chama-se evolução, porque existe aprovação plena através desse Deus poderoso, que Ele criou o universo e que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, no lugar onde não há mais dor, mais morte, mais doenças, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? E com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.